Estamos na Semana da Mulher também, eu considero logo o mês, né? Porque são muitos movimentos, homenagens, alertas, enfim, uma infinidade de assuntos para a gente falar a respeito desse ser tão especial que é a mulher. E a saúde feminina tem que estar inclusa nisso também. A gente convidou a Nádia Comaneci, ela que é nutricionista, para falar a respeito de endometriose, também ovários policísticos, o que é que isso está relacionado com a nutrição, né, com aquela dieta que não está funcionando, e ela vai explicar pra gente. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente no @supertvhd. Nádia, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores, né, da TV. Esse tema eu achei de suma importância, né, ser trabalhado justamente nesse período, porque graças a Deus os médicos estão cada vez mais abertos a trabalhar junto com a nutrição. E a endometriose, principalmente, como a SOP e o caso de miomas também, é um caso a cada 10 mulheres e às vezes que não há nem diagnóstico, né? E por se tratar de uma doença autoimune, os sintomas são muito parecidos. Por exemplo, a cólica, aí acha que é uma cólica menstrual normal, o abdômen um pouco inchado, acha que é um pouco de retenção de líquido por estar no período menstrual. Então, são vários fatores que a gente tem que avaliar e também levando em consideração o tipo de tratamento hoje, Aline, que existe, que não é só esse tratamento convencional, que a endometriose vai ter que tomar anticoncepcional, que isso vem vários outros problemas a longo prazo, né? Dependendo de qual idade você venha descobrir a doença. Hoje nós temos um índice altíssimo de adolescentes de 15 e 16 anos sendo diagnosticados com a doença. Pois é, e é, de certa forma, um alerta para todas nós, independente da idade, de estarmos associando, por exemplo, a visita ao ginecologista com a visita ao nutricionista, com a visita a outros tipos de especialidades, para que a gente possa unir e achar, às vezes, aquela coisa que incomoda tanto e a gente não sabe. Porque toda mulher, ou pelo menos a maioria de nós, né, quer estar sempre em forma, quer estar pelo menos com a saúde em dia, e isso muitas vezes perpassa na estética. E a estética também está aí associada a alguns outros problemas que não são estéticos, né? Mas são lá, na parte de dentro, que muitas vezes a gente não sabe. Como é que a nutrição pode ajudar as mulheres nisso? Voltando para o assunto, endometriose, no caso específico, a endometriose ela é uma doença autoimune, né? Então, ela não tem cura, digamos assim. Então, quando você vem com um tratamento convencional, que a maioria dos profissionais ginecologistas fazem, que é só usar o anticoncepcional para diminuir a menstruação e, consequentemente, o paciente não ter dor, ele não está tratando a causa. Tanto os miomas, como a endometriose, como o ovário policístico, ela é uma doença de caráter inflamatório. Então, o paciente, quanto tem que levar a nutrição para uma dieta com perfil anti-inflamatório. E aí nós temos um leque de substâncias que foram descobertas agora. A fitoterapia está muito em alta, está sendo muito estudada. Cada vez mais essa linha de medicamentos naturais, ela tem sido mais utilizada, que é a ferramenta que, enquanto nós nutricionistas, podemos utilizar. Então, eu vou citar aqui um bem conhecido e simples que nós utilizamos no nosso dia a dia, que é o açafrão da terra, né, que é um anti-inflamatório excelente. Então, se o paciente ele já é diagnosticado com a doença ou não, se ele tem uma alimentação equilibrada, uma alimentação que seja rica em antioxidantes, ele vai diminuir que essa doença se agrave. Como ela não tem cura, a gente não tem como curar, né, tratar de vez, mas minimizar os sintomas e não fazer com que haja a progressão da doença em si. E aí essas dietas que têm e devem ser personalizadas ajudam nisso e diminuem aí, sei lá, quantos porcentos a gente poderia prever? Digamos que você tenha um comprometimento de 10% da doença, né, a nível de órgão, e que ela tem uma progressão muito rápida. Então, nós conseguimos estagnar essa progressão para fazer com que a doença não
progrida, né? E também diminuir em relação a 50%, 60% ou até mesmo 100%, se o paciente realmente seguir à risca. E aí vai de acordo com cada paciente, com cada nível da doença, aonde a doença está localizada, né? Porque dependendo do local onde a endometriose ela está mais, o local mais comprometido, nós temos mais dificuldade em relação à absorção. Por exemplo, se o seu intestino não estiver funcionando bem, então a gente tem que começar a tratar, mesmo que seja endometriose, que esteja no útero ou, enfim, em outras partes do próprio intestino, a gente tem que tratar de um primeiro ponto o intestino em si, que é onde é a nossa parte de absorção de nutrientes. Se o nosso intestino não estiver funcionando, não adianta a gente tratar nenhum outro ponto. Né? Então a gente tem que observar como é que esse intestino do paciente está funcionando para melhorar, para colocar que tipo de fitoterápico naquele momento e ir trabalhando por ciclos. Muito bem. A Nádia Comaneci está aqui falando especificamente de endometriose, ovário policístico, que hoje em dia são bem comuns a gente encontrar, como ela bem falou também, inclusive adolescentes que têm esse problema. E aí a gente está tentando achar aqui uma maneira de repassar tudo para vocês da melhor maneira possível, através inclusive da nutrição. Que a gente escuta muito os antigos dizerem que dependendo da dosagem, a comida é ou remédio ou termina sendo veneno. Isso. Na verdade, Aline, a preocupação maior que eu vejo hoje para alguns médicos que ainda são poucos fechados, é principalmente em relação aos adolescentes, né? Porque tanto para esses 3 tipos de doenças que nós estamos falando em si agora, eles usam o anticoncepcional, na maioria das vezes, como o principal tipo de tratamento. Então, você imagina um adolescente de 15, 16 anos, que às vezes não tem nenhuma vida sexual ativa ainda, passar 15, 20 anos tomando anticoncepcional e aí pensar se como é que ela vai ter, se vai engravidar, se vai ter uma dificuldade maior. Possa ser que não, mas também pode ser que sim. Será que só o anticoncepcional ele vai fazer com que essa doença não progrida? Não precisa da nutrição. Então hoje, não só no caso da endometriose, como da SOP, mas todas as doenças, se você não tiver uma alimentação anti-inflamatória, você não consegue curar, tratar a causa. Você diminui os sintomas, né, da doença, você usa o anticoncepcional para você não sentir dor, você usa o anticoncepcional para que a menstruação não venha e aí você evita de estar aquelas cólicas terríveis, mas você não trata a causa, você trata o sintoma. Verdade. Como é que você tem visto aqui em Mossoró vamos dizer assim, a aderência desses profissionais, esses outros profissionais que não são da nutrição, enxergarem isso, né? Trazer aí o alimento como forma de solucionar mesmo, aliviar, trazer benefícios para o tratamento, né, da endometriose. Aqui em Mossoró, graças a Deus, inclusive, eu tenho várias pacientes que são ginecologistas em si, né? Então, assim, eu tenho um acesso muito bom a trocar algumas ideias ou artigos científicos. Quando eu vejo, eu mando para elas, ou até mesmo vice-versa. Então, isso faz com que o próprio profissional médico em si tenha uma certa confiança a mais na nutrição. Olha, isso aqui, vamos tentar com a nutrição, vamos tentar com o anti-inflamatório natural, vamos tentar, porque nós temos, por exemplo, dente de leão, nós temos vários chás que são anti-inflamatórios que a gente acha que é mito, mas não é. Não, lógico que a gente não vai tratar de um dia para a noite, mas a longo prazo, sem dúvida nenhuma. Então, eles estão aderindo mais, principalmente os mais jovens, né? A gente tem uma certa resistência aos profissionais mais antigos, mais velhos, mas o pessoal que está se formando agora, que sempre está em congresso, tem vários médicos novos agora atuando aqui na cidade, eles são bastante acessíveis a aceitar o tratamento. Até porque eles sabem que é necessário, né? Eles mesmos fazem. É verdade. Nádia Comaneci aqui junto conosco para ela encerrar, viu, linda? A gente pede que você dê pelo menos algumas dicas, né? 3 ou 4 dicas para as mulheres que estão nos assistindo. Se estão nesse estágio da endometriose, né, mais avançada ou descobriu agora, o que fazer? O primeiro ponto é procurar um profissional para lhe orientar a melhorar a sua qualidade na alimentação. Se já tem um profissional,
conversar com esse profissional para colocar fatores antioxidantes na sua alimentação, ajudar a entrar com alguns fitoterápicos que são essenciais. A cúrcuma, por exemplo, você encontra hoje a Vitafó, que é uma linha específica, por isso que eu vou citar o nome. Ela lançou uma linha específica da medicina tradicional chinesa que tem vários ativos que são bem concentrados. Então, eles ajudam bastante a diminuir esses sintomas. E como eu falei, por ser uma doença autoimune, ela não tem cura, mas a gente consegue retardar a sua progressão ou até mesmo estagnar a doença, né? Que bacana, viu? Saber que tudo isso a gente consegue com alimentação é muito interessante e muito válido. Nádia, muito obrigada. Virá outras vezes aqui na nossa programação e no nosso programa para falar sobre saúde, falar sobre nutrição.